Boa noite a todos, então estamos iniciando hoje a nossa live, que hoje está mais que especial, né? Nós temos aí um convite mais que especial, que é o Dr. Leonardo Correia, um advogado e um amigo, né? Uma pessoa que eu admiro muito, um excelente profissional. E hoje nós vamos tratar de um tema que, na verdade, é bastante pertinente para grande parte dos trabalhadores brasileiros aí, que se encontram em situação, muitas vezes, de trabalho informal. E isso reflete muito nos vínculos empregatícios e, consequentemente, na concessão das aposentadorias a longo prazo. Só vou confirmar, se todos vocês estão me escutando, botem um dedinho aí que sim, digam que sim, só para eu ter certeza de que o áudio está de acordo, senão eu posso adaptar um fone aqui, porque muitas vezes o celular não capta muito bem o som. Então, se vocês estiverem me escutando, só peço que sinalizem aí então no nosso vídeo aqui, para que a gente possa aguardar um pouquinho o pessoal entrar. Daqui um pouquinho eu já vou chamar o Leonardo aqui para a nossa conversa, nós vamos fazer um bate-papo com informações, né, que são bastante relevantes para essa matéria, né? O Leonardo, que hoje está fazendo sua pós-graduação em Direito do Trabalho, né, e em Direito Previdenciário, tem uma longa experiência, hoje já é proprietário de um escritório de advocacia, né, trabalha com as suas colegas aí, está se aventurando aí nessa advocacia empreendedora, então vive a realidade dia a dia do nosso cliente aí brasileiro. Hoje o INSS, né, a Previdência Social, compreende praticamente 80 milhões de brasileiros. Nós temos uma grande parte de segurados que ainda trabalham de maneira informal, portanto não estão protegidos pelos nossos pilares de seguridade social no que diz respeito à Previdência, que é a única que tem caráter contributivo. Já estou vendo aqui várias pessoas aqui ingressando na live, a Aninha, nossa colega, grande doutora Ana, Zínor Castanheira, muito obrigado pela presença, meu querido. O Leonardo também já está aqui, já vou te chamar, Leonardo. O Luiz. Nós temos aqui o Daniel também, Novaes. Importante aqui a participação de vocês, importante o compartilhamento desse conteúdo. Então não se esqueçam aí de dar um like, né, de mandar compartilhar essa live aí para os seus amigos, né, principalmente para aquelas pessoas que procuram então saber dessas informações aí que dizem respeito aos vínculos empregatícios. O que é o reconhecimento de uma reclamatória trabalhista no que diz respeito a um vínculo de trabalho e qual o reflexo disso nos pedidos de aposentadoria junto ao INSS. Porque hoje nós vamos tratar de previdência, mas nós vamos tratar do regime geral de previdência social. Lembrando que o nosso sistema de seguridade social é composto por 3 pilares: saúde, assistência e previdência, e a previdência é a única que tem o caráter contributivo, filiação obrigatória, ou seja, aquele que não está contribuindo não tem acesso aos benefícios previdenciários. Lembrando que dentro da nossa previdência pública nós temos os regimes próprios de previdência social, que também são vinculados aos entes federativos, municípios, estados e a União, né, que são aqueles que ingressam por meio de um concurso público e são servidores públicos estatutários, né? Então esses são vinculados a regimes próprios desses entes federativos, mas hoje nós vamos trazer aqui especialmente o reconhecimento desse vínculo no que diz respeito à concessão da aposentadoria no regime geral de previdência social. Então eu logo aqui vou chamar já o Leonardo. Primeiro eu sei que ele está me escutando, mas eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz em te receber aqui, Leonardo. Eu conheço a tua trajetória, eu conheço a tua história de vida, a tua família, né? E eu sempre digo, a família é a base aí, muitas vezes, do nosso caráter, e tu é um cara de caráter ímpar, né? Um profissional aí que busca sempre o êxito para os seus clientes, ofertar a melhor vantagem, independente se for previdenciário ou no ramo do direito do trabalho. Então é uma honra estar aqui hoje te recebendo e podendo compartilhar contigo essas informações. Eu sei que eu vou aprender muito contigo hoje aqui nessa live e com certeza já trouxe meu caderninho aqui para ir anotando, né? Então vou te convidar aqui, Leonardo, para participar da live. Fala, Leonardo. E aí, meu querido? Fala, meu querido, como é que estamos? Não me diz que tu tá no escritório ainda. Ou tu Claro, montou esse cenário aí todo para essa live agora? não, eu tô no escritório, só tô dando uma ajeitada aqui, mas tô no escritório. Tá certo, meu irmão, tá certo. Tchê, em primeiro lugar, né, muito obrigado por estar presente aqui conosco, por fazer parte desse momento aí, onde nós vamos compartilhar informação que eu tenho certeza que essa informação vai ser receptada, né, vai ser recepcionada por alguém de maneira produtiva, porque muitas vezes nós precisamos dar o exemplo
para que a pessoa se enxergue naquele exemplo e aí sim ela possa pensar, nossa, ele me trouxe nesta informação a solução para o meu caso. E tu vive isso diariamente, tu sabe as questões mais pertinentes que os teus clientes te buscam, né? Sempre para saber dessas informações. E hoje, acho que em todas as áreas, né, a advocacia consultiva tem uma força muito grande nas análises prévias, aí, muitas vezes, de determinadas ações judiciais. E eu sei do teu trabalho, eu te acompanho nas redes sociais. Então, primeiramente, né, muito obrigado e boa noite aí a todos que estão presentes aqui conosco. Leonardo, hoje nós vamos falar então do reconhecimento de vínculo, quais são os requisitos, como é que se faz isso, bom, já trabalhei para alguém, essa pessoa já morreu, essa empresa já faliu, o que eu faço para reconhecer esse vínculo? Eu, particularmente, se eu não tivesse contato com a matéria previdenciária, lá na minha juventude, se me ofertasse uma vaga de emprego, e o empregador dissesse assim, olha, tio, eu posso te pagar R$ 3.000 por mês, mas se eu for reconhecer teu vínculo de emprego, pagando todos os encargos, eu vou ter que te pagar 1.212. Não, imediatamente eu esquecer do contrato de trabalho, ia pegar os R$ 3.000 e pronto. Né? Eu não ia pensar que aquilo ali ia ter um impacto tão grande no futuro no meu pedido de aposentadoria e por conta disso muitos trabalhos informais ainda vivem até o momento, estão presentes aí nas relações de emprego, por mais que a gente pense que isso não é possível, ainda é muito vivo dentro do direito do trabalho e com certeza tu deve vivenciar isso. Então queria te passar a palavra, comentasse conosco um pouco aí do teu conhecimento. Nós estamos aqui de maneira né, descontraída, nós estamos aqui trazendo a doutrina pesada para a pessoa muitas vezes, né, se cansar de ouvir essa live, mas sim trazer informações que são aí vantajosas para quem nos assiste. Então tá, vamos lá. Primeiramente, está me escutando bem aí? O pessoal está escutando? Eu estou escutando. Por favor, uns 3 aí pelo menos dá um ok. Quem está escutando, Leonardo, ele bota o dedinho na tela. Só para a gente não perder a fala aqui, né? Não tô vendo um dedinho aí, ó. Vamos lá, dá um... Aí, ó. Vamos botar um dedinho. Aí, ó, José Mário Júnior, Silveira Patrick, Marlon Prazio, nosso secretário de saúde do município de Turuçu, está aqui presente, rapaz. André Aguiar, Eduarda, é uma advogada que eu admiro mais do que tu, tá, Leonardo? Então, peraí, vamos respeitar. Lisiane. O pessoal está escutando aí. Perfeito. Bom, vamos lá então. Primeiramente, agradecer o convite aí desse grande colega, amigo aí. Tive a oportunidade, o prazer de conhecer na faculdade, Thiago aí. Muito estudamos juntos, muito corremos juntos, muitas demandas a gente debateu juntos. E é uma honra hoje poder estar aqui trocando alguns minutos com ele, com o intuito de nós dois de informar a população em geral. A gente, como ele já fez uma prévia, a gente vai se abster aqui de falar termos técnicos, de dizer artigo, de citar a lei chata, vamos dizer assim, e a gente quer realmente que vocês compreendam o que a gente vai trazer aqui, tá? Que é em relação ao reconhecimento de vínculo, ao reconhecimento do tempo de trabalho, tá? E no que isso reflete nesse momento, principalmente em relação à aposentadoria, tá bem? Então, basicamente, assim, eu quero fazer uma breve introdução para quem não entende muito, antes da gente pensar o que isso vai refletir na aposentadoria ou em outros benefícios, a gente tem que entender o que é o vínculo de trabalho. Quais os requisitos eu preciso para conseguir realmente ter esse direito de fazer jus às verbas trabalhistas, às contribuições previdenciárias e etc. Tá? Esses requisitos, eles são 5. Tá? Eu gosto de falar, tem uma abreviação que a gente usa aqui, que quase ninguém esquece, que é SHOP. Todo mundo pode lembrar de SHOP aí, mas é SHOPP. Tá? O que a gente diz com isso? Que esses requisitos são, primeiro, o S, subordinação, tá? Que tem que ter alguém ali, algum chefe, algum comandante daquela função que tu exerce ali, alguém que te estipula o horário, como tu deixa ou não deixa de executar o teu serviço, tá? Segundo ponto, o H, a gente usa como habitualidade. O que é habitualidade? Habitualidade é tu, toda semana tu tá executando aquele serviço para aquela pessoa, tu ter uma frequência daquele serviço. A gente tem que cuidar nesse ponto, principalmente em relação... Hoje nós temos o regime intermitente, tá? E isso nos deixa claro
que a gente não necessariamente precisa trabalhar toda semana de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Não. Se numa semana você trabalhou terça e quarta, na outra quinta e sexta, na outra só segunda, mas tu vem tendo essa frequência com a empresa, é sim uma habitualidade e sim tu vai estar preenchendo esse requisito para concretizar o vínculo de emprego. Tá? O terceiro, a letra O, que é onerosidade. Tu tem que receber um valor em contraprestação daquele serviço ali que tu está executando. Tá? Isso aí, todo mundo que trabalha, a gente quer receber por isso. Tá? Então, esse é o tema da onerosidade. Depois, um dos P's é a pessoalidade, e aquele serviço que tu executa tem que ser realmente executado por ti. Tu não pode pedir para um terceiro ir lá naquele dia e fazer o que tem que ser feito, não. Tem que ser, no caso, ou o Leonardo ou o Thiago. É pessoal essa demanda e a necessidade da execução de serviço. E o outro P, falei agora da pessoalidade, e é da pessoa física. E o que é a pessoa física? Nada mais é que não ser, vamos resumir, não ser uma pessoa jurídica, não ser um CNPJ. Porém, nesse caso, a gente tem que ter um pequeno cuidado também com a questão da pejotização, que a gente chama. O que é a pejotização? No sentido de muitas empresas quererem se furtar dos encargos trabalhistas, eles pediam para alguns empregados que fosse lá e abrisse um MEI, abrisse um CNPJ, para eles concretizar e caracterizar esse serviço como uma prestação de serviço. Só que, desde já, eu já saliento que, se os 5 requisitos estão preenchidos, no caso os 4, tirando a pessoa física, sim, tu consegue caracterizar o vínculo de emprego, tá? Porque a pejotização não deve ser aceita. E isso é um ato de mascarar que muitos empresários usam, e na Justiça do Trabalho, no momento que a gente chegar lá com a ação, demonstrar todos os requisitos, independente de tu ter MEI ou não, vão dizer, mas ele tinha MEI. Não interessa. Se a gente preencheu todos os requisitos, a gente consegue sim falar em vínculo de emprego. Tá? Suportada essa primeira parte aí, o que acontece? Vamos dizer que, ok, a gente preencheu todos os requisitos, realmente eu fiz a lista ali, fiz o checklist e estou dentro do vínculo de emprego, só que o meu patrão ele não quer pagar meus direitos trabalhistas. Ele ofereceu, como o exemplo que o Thiago citou ali, eu te pago 3 mil, tá? Mas não vou assinar tua carteira, não vou te dar benefício nenhum, ou eu vou te dar 1.500 e pago os teus benefícios. A população, a gente sabe que muitos vão optar por receber os 3 mil reais. A gente, na hora, a gente nem pensa lá na frente, a gente, vou receber bem, não vou nem cogitar receber menos para ter outros tipos de benefícios. Porém, isso pode sair caro. E também, desde já, eu saliento que, independente de tu aceitar isso não exime, não tira a responsabilidade do teu empregador, que deveria sim assinar a tua carteira. Tá? Isso é uma responsabilidade da empresa, não importa se tu vai dizer, mas eu não quero porque eu quero receber mais. Não. A empresa, ela tem requisitos a serem respeitados, tem leis que estabelecem isso, então sim, eles devem assinar a carteira. Inclusive, voltando ao assunto do regime intermitente, isso foi uma forma de tentar regularizar os freelancers. A gente via muitos garçons, seguranças, que trabalhavam 2 vezes na semana em algum restaurante, em algum local, ganhavam ali R$80 por dia, R$100 por dia, só que sem benefício nenhum. Aí daqui a pouco acontece algum problema, só que todos os meses eles estavam lá, todo mundo já conhecia aquelas pessoas, todos os meses eles estavam lá, só que eles não tinham nada concretizado. Então o regime intermitente também é uma tentativa de tentar minimizar essa questão do regime informal dos trabalhadores, para que sim, mesmo que eles recebam pelas horas trabalhadas, proporcionalmente, eles tenham seus direitos respeitados. Ok? Então, também, suportado isso, o que a gente pode fazer? Não, preenchi todos os meus requisitos, não tem que discutir, eu estou na empresa, eu uso uniforme, eu sou subordinado, eu tenho a onerosidade. O que eu posso fazer para reconhecer o vínculo? Primeiramente, todo mundo sabe que os patrões sabem que estão errados quando eles não assinam a carteira do empregado. Tá?
Ah, mas ele só vai trabalhar de vez em quando. Não interessa. Isso tem que ser respeitado. Chega até o escritório aqui, em muitos casos, que às vezes a pessoa, ah, mas eu trabalhei só 3 meses lá na empresa. Ah, eu trabalhei só 6 meses, eu trabalhei um ano. O tempo que for, tá? O tempo que for. Isso lá na frente, já fazendo um pequeno link ao nosso tema aqui, que é em relação às consequências, os reflexos para a aposentadoria, lá na frente, hoje tu com 20 e poucos anos, pode, ah, não, é 3 meses, 6 meses. Mas imagina tu lá com 70, 80, tendo que esperar mais 3 meses para tu poder fazer a solicitação de um benefício. Tá? Então, não é coisa que a gente tem que pensar lá na frente. A gente tem que pensar hoje, cada direito seu, cada mês, cada remuneração que tu recebe, porque isso também vai influenciar lá no final, e tudo esteja realmente regularizado e registrado para não lhe trazer prejuízos futuramente. Tá? Então, tá, doutor, entendi, eu quero eu quero entrar com uma ação para reconhecer o vínculo. Muitas pessoas também chegam no escritório achando que, mas aí eu vou, como é que é o termo que usavam? Vou sujar minha carteira, porque eu estava só 3 meses e aí eu vou pedir para ele assinar, as pessoas vão ver que eu assinei só 3 meses. Hoje em dia não, sempre foi. O empregado, ele deve ter razão. A gente sabe que ele é a parte mais fraca da esfera. Bom, o empregador, ele tem o poder ali remuneratório, ele tem toda a estrutura, coisa que o empregado a gente sabe que tem que acabar aceitando algumas coisas, porque senão ele vai ficar sem emprego. E como é que ele vai ficar sem ter o que botar em casa, sem poder pagar suas contas? Então, isso sim, a lei acaba também amparando, de certa forma, tá? De forma que, independente de tu ter trabalhado pouco ou não, tu possa, assim, requerer esses seus direitos. Tá? Então, essa função de sujar a carteira, se alguém já escutou falar, ou ainda fala isso, por favor, assim, ó, tirem da cabeça de vocês. Tá? Hoje em dia, o empregador sabe que está errado, e se tu requerer o teu direito, no meu ver, ele vai respeitar e cuidar para não ter uma ação judicial, tá? Porque assim como tu colocou, outra pessoa pode colocar também, do que, não vou contratar essa pessoa porque ele já entrou na justiça contra outra empresa ou ficou só 3 meses na outra empresa. Isso não vem acontecendo, tá? E eu falo realmente porque eu vejo isso diariamente aqui no escritório, pessoas achando que vão ser prejudicadas por pleitear o seu direito, o que não é verdade, o que realmente tem que ser respeitado. Tá bem? Então vamos à frente, vamos seguir uma historinha aqui. Ok, faz 3 anos, vou dar um exemplo aqui, faz 3 anos que eu saí de uma empresa, tá? E aí eu fiquei sabendo, estou vendo essa live aqui, e eu fiquei 2 anos na empresa lá, sem carteira assinada. Perdi porque eu vi na internet que eu só posso pleitear meus direitos trabalhistas até 2 anos depois de sair do serviço, o que também não é verdade. Por quê? Sim, existe a regra de ter que entrar com ação para reclamar alguma coisa que aconteceu durante o vínculo de emprego. Até 2 anos após o término do contrato, e tu pode pedir até 5 anos retroativos. Porém, para fins de contribuições perante o INSS, isso não vale, tá? Essa prescrição não existe nesse caso, porque também, imbricando com um pouco o assunto que eu falei, de defender o empregado. Tá? A gente sabe que é a parte mais fraca, talvez não tinha informação à época, e lá na frente, em algum momento, pode trazer prejuízo para ele, que no momento que estava acontecendo, ele não conseguiu visualizar o que acarretaria de prejuízo para ele. Então, mais uma informação que eu trago é que sim, é possível, independente de tu já trabalhou 5 anos para trás, 10 anos para trás, tu pleitear esse reconhecimento. Claro, vai ter toda a função documental, todas as provas que vão ter que ser trazidas, tem que trazer comprovante de pagamento, se houver, fotos trabalhando no local, com uniforme, todos os meios de provas possíveis. Inclusive, eu encaminhei para o Thiago, quando ele me fez a proposta de falar nesse tema, um áudio que uma cliente não fazia muito que tinha encaminhado. Instantâneo. Exatamente, assim, foi muito... Não vamos dizer coincidência porque é do dia a dia aqui,
mas eu tive que encaminhar porque é exatamente um caso um pouco peculiar, porque é um tempo bem considerável, né? Nesse caso que chegou até mim, essa semana agora, foi 28 anos de trabalho sem a carteira assinada, sem regularização nenhuma. Era empresa de familiar, acabou indo, só que os proprietários da empresa acabaram falecendo. Então, trouxe mais preocupações ainda, porque não sabem de quem podem buscar esse direito, se ainda é possível buscar esse direito. Só que a gente sabe que 28 anos vai ser muito difícil a pessoa ter provas suficientes que trabalhava. Por mais que a gente consiga testemunhas, pessoas que viam a pessoa trabalhar diretamente lá, só a prova testemunhal não é suficiente. Então a gente vai precisar de comprovante de pagamento, vamos precisar de uniformes e outros meios de prova para realmente a gente conseguir chegar no objetivo que é comprovar o vínculo de emprego. Tem outros problemas nesse meio tempo, claro, nos 28 anos, vamos dizer que a gente só conseguiu provar os últimos 10. Infelizmente, a gente só vai conseguir averbar, fazer valer os últimos 10. A gente pode correr atrás desses outros 18, mas a gente precisa de provas. Ah, não, doutor, mas todo mundo viu. Infelizmente, a gente precisa de mais que todo mundo ver. Porque também vocês têm que ter a outra visão do outro lado, vamos dizer assim. Ah, não, eu quero me aposentar, eu tenho um familiar que tem empresa. Eu vou simplesmente dizer para ele alegar que eu trabalhei para ele. A gente faz lá uns recibos, alguma coisa. Então, a justiça também tem que prever essas possibilidades. Infelizmente, existem muitas pessoas de má fé nesse meio. Então, isso é sim necessário. Outra coisa que acaba acontecendo, até o Thiago vê diariamente isso diante do INSS, é que a simples, vamos dizer assim, ó, a homologação de um acordo diante da... Desculpa aí que eu ouvi uma pergunta aqui e acabei parando. Isso, do Luiz Freire aqui. Um vínculo novo, mas quer comprovar o antigo. Pelo que eu entendi, é que é um sujeito que está trabalhando num vínculo empregatício do mesmo empregador, porém foi reconhecido somente agora, e boa parte do período ele trabalhou sem carteira assinada. É isso, Luiz? Vamos ver se é isso. Eu acho que é isso. Se eu compreendi bem a pergunta do Luiz, foi essa. Ou se ele estava falando do meu exemplo. Mas vamos fazer assim, ó, eu só vou acabar esse raciocínio aqui, e aí eu até dou uma respirada aqui, tomo uma água, se alguém tiver alguma situação, a gente vai conversando aí, debatendo, até para fazer uma troca aí, e não ficar só eu falando, Sim. e ficar alguma coisa massiva, tá? Mas só finalizando, que esses 28 anos, no exemplo que eu estava trazendo, eles devem sim ser comprovados, e se for o caso de uma homologação de acordo diante do empregador, que ele realmente alegue que houve aquele vínculo, só a homologação desse acordo, ele não é suficiente para o INSS. Tá? A gente, no momento que a gente ingressa com uma ação nesse sentido, a gente inclusive precisa colocar o INSS no polo passivo, tá? Para que ele fique ciente dos termos e das alegações que a gente está trazendo ali, para que futuramente ele não diga, não, mas eu nem participei do processo, eu não posso saber o que aconteceu, o que não aconteceu. E a gente precisa que aquilo ali seja um título executável, seja algo executável diante do INSS. Então, a gente precisa, sim, da comprovação, do preenchimento de todos os requisitos para que a gente consiga fazer um novo pedido para o INSS, averbando todos esses pedidos, de acordo com todo o tempo, com o salário que foi remunerado à época, e etc. Tá? Então, não sei se eu vou responder algumas perguntas que tu quer que eu faça. Eu acho que inicialmente aqui, antes da gente adentrar um pouquinho mais no tema, que eu também vou te fazer umas perguntas, eu separei minhas perguntas aqui, acho que a gente pode responder a pergunta do Luiz, que pelo que eu entendi, o vínculo de fato se iniciou em 89, porém de 89 a 92 não teve o reconhecimento do vínculo e posterior a 92 o mesmo empregador reconheceu o vínculo, e deve permanecer talvez até a presente data. Então, nessa solução, neste caso, o que seria aconselhável fazer? Né? Ele ajuiza uma ação, uma reclamatória trabalhista em pleno a vigência do contrato, né? Porque isso também, hoje em dia, aqui no Brasil, tem essa visão de que, bom, eu vou ajuizar uma ação para reivindicar algo enquanto o contrato está vigente, automaticamente eu estou entrando com um acordo, ele com o pé e eu com, né, para ir embora desse emprego. Muitas vezes tem essa retaliação. Mas, então, eu acho que é importante deixar claro isso, né?
para saber se é viável, então, ajuizar uma reclamatória trabalhista nesse sentido, e o prazo, né, prescricional até para rever alguma verba indenizatória. Exatamente, ali, ó, o Luiz acabou de falar que, na verdade, o contrato não existe, tá? Não existe mais. Mas houve, vamos dizer que assim, ó, teve, eu acho que foi 3 anos que ele falou, né, até 89, e depois houve mais um período. Então, acredito sim que não tem problema nenhum, se é realmente isso que eu estou entendendo. Ele só vai ter que, na própria petição ali, colocar, citar o período que realmente deve haver o vínculo, independente de ter um intervalo nesse meio tempo ou não, até porque a gente não precisa contar com a prescrição que a gente anteriormente falou aqui, já que a gente está tratando de fins previdenciários, né? Então é só citar, foi do ano tal até o ano tal, parou, ano tal, e fazer o cálculo ali e tocar a ficha. Sim, hoje em dia, na verdade, o que eu vejo, né, que não, aquela mera declaração, né, e até o judiciário ele tem essa interpretação com relação à prova admitida, com relação ao elemento, né, de início de prova material para reconhecimento do vínculo. Então eles tentam evitar, de uma certa forma, um mero reconhecimento do vínculo para fins de benefício previdenciário, né? Então, na verdade, a fim de evitar isso, se criam alguns requisitos que, na verdade, o empregado deve cumprir em meio à ação judicial, né? Ele tem que ter elementos de prova, né? Porque simplesmente chega lá com uma mera declaração, o empregador já reconhecendo que o sujeito trabalhou em determinado período, sem indício nenhum de um documento contemporâneo à época do período que ele pleiteia, né, o reconhecimento, essa sentença isolada por si só não é recepcionada de uma maneira absoluta pelo INSS, né, no momento da instrução do processo administrativo. Então, isso, Leonardo, é uma questão que é até importante tu frisar aqui, tu que trabalha diariamente com isso, né, demonstrando que este início de prova, como é que o sujeito pode trabalhar previamente nessa situação? Assim como no direito previdenciário, hoje em dia se busca muito serviço consultivo, né, a fim de fazer análises previdenciárias, planejamentos previdenciários, para saber qual o melhor benefício, qual o maior retorno financeiro. Dentro do direito do trabalho existe essa possibilidade também de uma maneira preventiva o empregado ir se cercando de informações para um eventual erro do empregador ao deixar de recolher a contribuição, ou não reconhecer determinado vínculo, né? E muitas vezes o empregador ele se sente ali, muitas vezes oprimido, né? Com relação, por ser a parte mais fraca do contrato, e acaba não ajuizando a ação dentro do vínculo enquanto ele está vigente, né? Então isso é uma questão também que tu pode trazer, que eu acho que também vai abarcar grande parte da dúvida das pessoas que estão vendo aqui. Só complementando a pergunta do Luiz ali, deixa eu tentar voltar aqui. Ai, meu Deus. Bom, mas eu tinha visto que ele perguntou alguma coisa assim, ó, como eu faço para chamar o INSS? Na verdade, Luiz, ali na hora de ingressar com a ação, simplesmente vai colocar ele no polo passivo, tá? É possível sim, usando a fundamentação ali, usando os dispositivos legais e o porquê que tu está colocando ele no polo passivo ali, que provavelmente não vai ter problema nenhum. Todos os requisitos ali estão preenchidos, eles vão configurar no polo passivo diretamente da reclamatória trabalhista com o intuito desse reconhecimento do vínculo aí. Perfeito. E, Léo, uma coisa também, né, que isso tem uma repercussão, né, muito grande com relação a essa possibilidade de admitir essas provas, né, esse crivo, essa análise que o INSS faz no momento que está fazendo o requerimento administrativo, ele acaba, então, exigindo daquele segurado que obteve aquele reconhecimento do vínculo lá na Justiça do Trabalho, sendo uma instituição federal, ele traz a cópia daquela decisão para dentro do processo administrativo, não por si só a cópia, ela serve como elemento de prova único, né, para reconhecimento daquele vínculo, sendo que o INSS também admite o reconhecimento de vínculo até mesmo sem a reclamatória trabalhista. Dependendo dos elementos que vão sendo constituídos, né, das provas que o segurado apresentar no próprio processo administrativo, a própria instrução normativa número 128/2022, se eu não me engano, na seção 19 ali, tem dos artigos 172 a 176, todo o aparato, né, legal com relação à averbação dessa sentença trabalhista no processo administrativo. E ela admite que o sujeito, dependendo dos elementos que ele trouxer no processo administrativo, que o próprio INSS reconheça este vínculo sem precisar trazer esta decisão da Justiça do Trabalho. Claro, quando é um vínculo, uma prova mais frágil, é necessário também
passar pela fase de instrução processual dentro da reclamatória trabalhista, porque, de uma certa forma, quando ele for levar essa documentação para dentro do processo administrativo, ele vai precisar levar todos esses elementos de prova que serviram de base para o reconhecimento do vínculo. Ou seja, lá a cópia do termo da ata de audiência, a inicial, a sentença, o acórdão do TRT, o acórdão do TST, se houve, né? A certidão de trânsito em julgado. Então, vários documentos ele tem que levar para dentro do processo administrativo e muitas vezes o segurado não compreende isso. Porque ele pensa, bom, o juiz do trabalho já reconheceu esse vínculo, por que eu ainda preciso levar toda essa documentação para dentro do INSS, para que o INSS, então, possa avaliar o meu pedido administrativo e, num eventual indeferimento, eu tenho que, então, reformar essa decisão através de uma ação de concessão de benefício contra o INSS. Então, esse espaço, vamos dizer assim, essa interferência que tem ali da análise administrativa com relação ao reconhecimento do vínculo, hoje causa muita estranheza para o segurado da Previdência Social. Então, muitas vezes, eu acho que hoje, né, por exemplo, o segurado da Previdência Social ele tem como seu maior aliado o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que ele pode obter através do portal do INSS. Ali ele já pode verificar se as remunerações estão sendo, né, computadas da maneira correta, se a data do início do vínculo está na maneira correta, como está anotado na sua carteira digital agora, né? Porque a carteira física ficou com um emblema político só. Então nós temos hoje a CTPS digital. Então, se isso está sendo regularmente reconhecido, ele pode ir lá na Caixa Econômica Federal requerer o extrato detalhado do seu fundo de garantia. Todos esses são elementos preventivos que ele pode trabalhar para verificar se de fato o empregador está cumprindo com a sua obrigação. Nessas possibilidades que até tu citaste ali muito bem, com relação ao reconhecimento do vínculo e a obrigação de fazer o recolhimento, o segurado não pode ficar atrelado ao empregador de fato ir lá pagar a GPS, pagar aquela guia onde ficou determinado aquele recolhimento, porque ele tem a seu favor na legislação previdenciária a presunção de recolhimento previdenciário. A partir do momento que ele mostrou a vida dele como ele de fato trabalhou, como ele na verdade foi subordinado, preencheu todos os requisitos do vínculo de trabalho, o INSS não pode acabar cerceando o direito dele de gozar o benefício, né, por conta de um recolhimento que a obrigatoriedade era do empregador. Ele não tem que estar todos os meses lá na porta do empregador, já pagou esse mês lá a GPS, já recolheu, porque está sendo descontado aqui do meu contra-cheque, mas eu vi que não está sendo repassado para a Previdência Social. Na verdade, ele pode até fazer isso, mas seria uma dor de cabeça. Na verdade, ele tem ao seu favor a presunção de recolhimento previdenciário, o qual ele pode invocar dentro do processo administrativo e obter o reconhecimento daquele vínculo, como tu muito bem trouxeste isso, né? É uma questão bastante importante. Nós temos essa previsão legal como uma base constitucional da Previdência, no artigo 201, parágrafo 11 da Constituição Federal, trata que os ganhos habituais do empregado a qualquer título servem como salário de base para as contribuições previdenciárias que, consequentemente, irão afetar a concessão dos seus benefícios, porque o salário de contribuição, uma vez complementado através de uma reclamatória trabalhista, ele vai alterar, de fato, o cálculo da média das contribuições daquele sujeito, agora após a reforma da Previdência, de julho de 94, até a data da entrada do requerimento. Então, é muito importante saber que nós temos uma previsão constitucional e nas normas infraconstitucionais, que é a Lei 8.212, a Lei de Custeio da Previdência Social, e a Lei de Benefício, a Lei 8.213, nós também temos previsão de o que se caracteriza como salário de contribuição, que o segurado, inclusive, ele pode invocar a qualquer tempo, e isso é importantíssimo, porque está no artigo 29A, parágrafo 2º da Lei 8.213, que a qualquer tempo ele pode invocar a inclusão, a exclusão ou retificação dos dados cadastrados no CNIS. Sempre que o segurado da Previdência Social vai requerer um benefício, ele tem como base o confronto com o Cadastro Nacional de Informações Sociais, ou seja, o INSS vai se basear pelo CNIS. Se ele não trouxer nenhuma prova, acho que o Leonardo saiu aqui sem querer da nossa live, vou convidar ele de novo. Daqui um pouquinho ele já vai entrar aqui. Então, se o segurado não conseguiu... Entrou, Leonardo? Perfeito? Tá, perfeito. Não tem problema. Então, se o segurado não conseguiu trazer nenhum elemento diferente, ele vai ter a avaliação dele com base naquele Cadastro Nacional de Informações Sociais, que na prática administrativa eu te digo que 99% dos casos o CNIS contém falhas.
e no próprio CNIS contém apontamentos de irregularidades de vínculos que estão em aberto, remunerações que não foram computadas da maneira correta, vínculos de atividade especial que não foram ainda reconhecidos, pois necessitam de prova complementar, como PPP, laudos técnicos, períodos rurais, períodos de reclamatória trabalhista. O INSS, por mais que ele seja intimado para tomar ciência da reclamatória trabalhista, ainda é necessário ingressar com pedido administrativo para não incorrer na falta do interesse de agir. Pois se eu não fizer o pedido administrativo, trazendo todos os elementos que serviram de base para a minha reclamatória trabalhista, eu não teria uma pretensão resistida da autarquia. Eu não teria uma negativa com relação àquele meu pedido. Então, tendo essa negativa, aí sim, bom, o INSS mesmo diante de toda a documentação indeferiu o reconhecimento daquele vínculo, aí eu vou buscar, então, a solução judicial, neste caso. Então, só queria fazer o complemento para demonstrar que tem essa base, e ainda nas normas infralegais, nós temos a instrução normativa, como eu te disse, dos artigos 172 a 176, quem é do direito previdenciário aí pode conferir na norma, que é uma seção específica para reconhecimento desse vínculo, onde está a instrução que o servidor vai seguir. E quando se trata de processo administrativo, nós temos que nos voltar para a instrução normativa, pois é com base nela que o servidor da INSS vai analisar o nosso pedido administrativo. Nós temos que pensar naquele que está recepcionando o nosso pedido. Né? Muitas vezes a gente faz aí um requerimento administrativo com 20 laudas, sendo que a gente vai dar 20 páginas para o segurado analisar. Não, se a gente puder, a gente desenha, bota um clips, faz uma florzinha, porque tem que ficar simplificada aquela análise. A gente tem que ser objetivo para que o INSS não tenha tanto trabalho e não seja tão maçante, então, analisar aquele pedido administrativo. Tá? Vou deixar tu dar prosseguimento aí. Não, belíssimas explanações, tá? Importantíssimas. Eu só vou resumir certa parte ali em relação a essa possibilidade da gente conseguir... Está me escutando aí? Estou te escutando, perfeitamente. Essa possibilidade do próprio segurado conseguir resolver administrativamente, o que, infelizmente, muitas vezes não é aceito. Por mais que a gente veja provas contundentes ali, ó, que não teria, a gente vai lá, cai em exigência. Bate na trave. A gente não consegue, a gente fica pensando, mas como? Tá tudo certo ali. Infelizmente, a gente não sabe se de repente a pessoa que está lendo ali não está num bom dia, porque a gente respeita exatamente a norma. A gente, não, assim, ó, eu estou convencido de tudo. Às vezes a gente ainda pergunta para um colega, né? Não, lê aqui, tu acha que tá convencente? Tá todos os requisitos aqui preenchidos? Não, tá ok. Mas chega lá, como o Thiago falou, bate na trave e acaba não sendo possível a gente conseguir resolver na esfera administrativa, o que acaba fazendo a gente ter que obrigatoriamente recorrer à via judicial, né, para depois retornar ao INSS com mais provas, levar tudo novamente, como o Thiago bem falou. E essa função também do segurado ter que apresentar ali as provas não seria um requisito legal, né? A obrigatoriedade é totalmente da empresa e do órgão fiscalizatório. Não teria que o empregado ter que estar correndo atrás de toda essa situação. Porém, na prática, a gente acaba vendo, sim, a necessidade do empregado correr para cima, correr para baixo, falar com o fulano. Às vezes o empregador já faleceu, tem que catar alguém para ver se a gente tem acesso a alguma conta, torcer para que a pessoa seja de boa fé, queira realmente ajudar para disponibilizar aquela documentação ali, senão ela tem que procurar por outros meios, o que às vezes a gente sabe que demora meses ou até anos, e a pessoa está lá, às vezes, voltando para o nosso tema base aqui, a pessoa esperando uma aposentadoria lá, e acaba a gente não conseguindo o êxito em um tempo considerável pela falta de documentação e pela falta, às vezes, de apoio dessa outra parte, né? E, Léo, e com relação a uma categoria aí que, com certeza, no teu escritório vocês devem se deparar seguidamente, que é o empregado doméstico, né? Este sendo uma das categorias de segurados obrigatórios da Previdência Social, principalmente anterior à Lei Complementar 150 de 2015. Né? A partir da Lei Complementar, o empregado doméstico passou a ter um outro status, né? Passou a ter direito a fundo de garantia, auxílio acidente, né? Passou a ter o plano do E-Social como garantia de que o empregador está cadastrando e pagando as guias simplificadas de forma correta. Isso trouxe uma formalidade a mais para o contrato. Anterior à Lei Complementar 150, os contratos eram praticamente informais. Até se tinha, muitas vezes, anotação na CTPS ali do vínculo,
mas nós nos deparávamos muitas vezes no CNIS com poucas contribuições efetuadas através daquele carnezinho laranja, né, que era pelo código 1600, e muitas vezes o empregador pagava, outras vezes o empregado pagava, e aí tu tinha um vínculo de 10 anos de uma prestação de serviço de um empregado doméstico, ou para uma pessoa física, ou para uma família, e aí tu ia lá no CNIS e se deparava com 1 ano e meio de contribuições. Né? Isso causa, muitas vezes, aí um problema muito grande, porque se esse período é dentro do período básico de cálculo, que seria o período a partir do plano real, que é levado em consideração os salários de contribuição para o cálculo da renda, isso traz um impacto na média das contribuições daquele segurado. Se é anterior a 94, bom, ainda tu reconhece o vínculo e tudo mais, né? Perfeito, para tempo de contribuição vai ser computado, não vai interferir no cálculo, mas posterior a julho de 94 tem esse problema, né? Então eu queria saber se vocês lidam muito com empregado doméstico também, se costuma aparecer situações que digam para vocês, minha mãe foi empregada doméstica daquela família durante 20 anos e ela só tem 5 anos de contribuição, só nos últimos 5 anos, a partir de 2015, da lei complementar, que foi reconhecido o vínculo dela. Isso acontece muito aí com vocês? Exatamente. Até é importante tocar nesse assunto para eu fazer um pequeno parênteses aqui. Hoje, no escritório, nós atuamos tanto com reclamante quanto reclamada, tá? E, no caso específico das empregadas domésticas, muitas que a gente vê, elas começam indo 1 vez na semana, 2 vezes na semana, aí daqui a pouco já estão cuidando a filha da família, estão cuidando da criança, já estão mais no meio, e aí o vínculo acaba ocorrendo. Porém, o vínculo, na verdade, já existia. Só que a patroa, vamos dizer assim, acaba só reconhecendo depois de 1, 2 anos que não, realmente ela está na nossa família, ela é empregada doméstica, agora eu vou buscar pagar os direitos dela, o que não deve ser o correto. A gente precisa buscar as provas, mais uma vez, desde quando ela começou a executar os serviços para aquela família. O que, às vezes, infelizmente, as pessoas não têm informação, e as próprias empregadas domésticas, tá? Eu estou falando aqui no gênero feminino porque acaba tendo mais mulheres que nos procuram nesse sentido. Não, lembrando também, Léo, só rapidinho, que empregado doméstico é o motorista, é o jardineiro, todos esses são enquadrados como empregado doméstico. É que a gente está falando da figura para ficar clássica da doutrina mesmo. Exatamente. A gente poderia usar outros exemplos aqui, mas para o pessoal visualizar, vamos usar a doméstica, a que todo mundo conhece. Perfeito. Então, esse vínculo, sim, deve ser, assim como os outros, caracterizado desde o início da prestação do serviço, tá? Como teve a mudança da lei ali, o que o Thiago bem falou, ele vai depender em relação a quando começou, quando não começou, para ver se teve a transição nesse meio tempo, a partir de quando os benefícios devem, sim, ser recolhidos ou não, para chegar realmente num valor final. Voltando ao assunto da gente ter tanto reclamada quanto reclamante aqui no escritório, a gente já pegou casos de donas de casa que estavam com uma empregada irregular, tá? O que a gente faz nesse sentido? Primeiramente, em nenhum momento a gente tenta burlar a lei, tá? A gente joga bem aberto para o cliente, até às vezes, infelizmente, tem clientes que não gostam. A gente pega e fala assim, a senhora está errada. Tá? A gente tem que jogar aberto com o cliente. A gente não vai dizer, mas... Às vezes a verdade tem que ser dita. Exatamente. Eu procuro, assim, sempre, na verdade, nem às vezes. Eu procuro sempre jogar aberto para a gente não ter problemas futuros, tá? Então eu falo assim, tá errado, eu analiso o caso concreto e digo assim, terias que pagar desde tanto, o valor, a gente pode fazer o cálculo, a gente faz, o valor seria tanto, e a gente tem que fazer essas contribuições, porque em qualquer ação trabalhista, qualquer juiz vai dar procedência ao pedido da doméstica. Aí as pessoas, mas o fulano me falou que não é assim. A gente fala assim, está na lei, o juiz vai ver que está errado e a senhora vai ter que pagar. E o valor é tanto. Quanto mais demorar, dependendo se ali não ocorreu o prazo prescricional das outras verbas, o valor pode ainda ser maior. Então, a gente já deixa a pessoa preparada. Muitas vezes a gente já chama o empregado doméstico para um acordo. A gente propõe que a pessoa venha com um advogado também para a gente conseguir apresentar todos os cálculos ali, ver que não tem nenhuma inconformidade e também para demonstrar para outra parte que realmente a gente quer regularizar aquilo ali,
porque ali na frente, independente do que tiver de alegações, as provas vão contar que sim, houve o vínculo e todos os valores serão devidos. Né? E tocando nesse ponto, Leonardo, principalmente ocorre isso, né, vamos dizer assim, esse sistema de burlar a legislação com relação às empregadas domésticas ou os empregados domésticos que seguem no contrato de trabalho mesmo após a concessão do benefício de aposentadoria. Várias vezes eu me deparo com situações, né, administrativas onde eu vejo que a empregada doméstica vai lá e diz, olha o seguinte, meu empregador me fez uma proposta, como agora eu obtive a concessão do meu benefício, ele vai me demitir e ele vai seguir me pagando, mas eu não terei mais recolhimento, né, do depósito do fundo de garantia, não terei mais recolhimento previdenciário, sendo que o recolhimento previdenciário do aposentado é uma das fontes de receita da Previdência Social, está na lei de custeio. Nós trabalhamos na Previdência Social com o princípio da solidariedade contributiva, ou seja, o sistema é intergeracional. Nós não temos um fundo de capitalização, é um sistema de repartição simples e filiação obrigatória, ou seja, todos contribuem por uma mesma caixinha e aqueles que precisam, por um eventual risco social, vão lá e retiram a sua parcela desde que preencham os requisitos. Diferente de uma previdência complementar, onde eu tenho um fundo de capitalização, contribuo para aquele meu cofrinho e em cima daquilo que eu contribuí eu vou ter um retorno. Então, a filiação obrigatória, mesmo após a concessão da aposentadoria, é extremamente legal. Só que ela está sendo tratada de maneira ilegal ao ponto que o empregador vê esta vantagem de não recolher mais aquela contribuição. E muitas vezes trata da situação como, olha, está ficando muito oneroso, talvez eu vou ter que lhe demitir, não vou mais lhe pagar vale transporte, porque eu sei que a senhora, a partir dos 65 anos, não precisa mais pagar o transporte aqui no município de Pelotas. E aí começa aquela ideia que está tendo uma vantagem. E aí quando a gente faz a abordagem, ele diz, não, mas ele é meu amigo. Imagina se não fosse. Imagina se fosse inimigo, então. Se ele é seu amigo, faz tudo isso para a senhora. Então acontece muito isso. E na relação de emprego do empregado doméstico, ele tem algumas características justamente que fazem esse link direto com o direito do trabalho, porque a partir do exercício da atividade remunerada, ele já adquire a qualidade segurada. Ou seja, iniciou hoje o seu contrato de trabalho, a partir de hoje ele já tem qualidade segurada. Ele não pode, daqui a pouco, ter completado carência para determinados benefícios, mas a qualidade de segurado em si ele já tem. E justamente por ser uma repartição simples, pelo fato de já possuir a qualidade de segurado, é possível prever no sistema de previdência pública algum risco social drástico. Como, por exemplo, começou uma empregada doméstica a trabalhar hoje, e aí no mesmo dia ela vem a óbito. Não sei, tem um AVC, foi atropelado em frente ao emprego. Aí os dependentes vão lá procurar um advogado previdenciarista, e o advogado previdenciarista, mesmo vendo que aquele é o primeiro vínculo empregatício dela junto ao INSS, a partir do exercício da atividade remunerada, já se considera a qualidade de segurado, que já possibilita que os dependentes venham a gozar o benefício de pensão por morte, que é destinado aos dependentes daquela segurada instituidora, né? Diferente do que ocorre daqueles que exercem a atividade de forma individual ou são contribuintes facultativos do regime. Então, tudo isso é importante levar em consideração que o empregador tem sim esse dever, é dele o dever de recolher a contribuição, que as alíquotas são de forma progressiva, vão de 7,5% a 14%, dependendo da faixa salarial, e hoje, com o E-Social, ele tem que recolher esta contribuição até o dia 7 do mês subsequente, ou seja, competência de novembro deve ser recolhida até 7 de dezembro. E ainda ele tem a presunção de recolhimento previdenciário a seu favor. Ou seja, mesmo que não haja recolhimentos lá no Cadastro Nacional de Informações Sociais, ele pode invocar a presunção de recolhimento previdenciário e o INSS deve ofertar a ele o benefício o qual ele requereu e cobrar do empregador, através de uma execução, aquelas contribuições devidas, né? Eu acho que, principalmente o empregado doméstico, a partir da Lei Complementar 150 de 2015, foi uma revolução para os empregados domésticos. De fato, hoje deve ser muito mais fácil, até para vocês, de advogar neste ramo do direito do trabalho, tendo ao seu lado o sistema do E-Social. Até porque a rescisão, pelo pouco que eu entendo, é feita pelo sistema do E-Social também, né, Leonardo? Nesse sentido. Exatamente. Hoje, com o sistema, querendo ou não, muitos fatores estão mais fáceis de mensurar, de calcular e de visualizar. Então, sim, é muito benéfico esses sentidos, tá? Eu só vou troquei de posição aqui, que eu tive que botar o celular para carregar, tá? Eu estava fazendo toda uma mudança no cenário aí. E outra coisa, Leonardo, que eu queria te trazer aqui, com relação a uma questão, né, que faz parte desse reconhecimento do vínculo, é assim, o que tu vê hoje do entendimento aí da jurisprudência
com relação à exigência desse início de prova, desse meio de prova material, que não só aquela mera prova testemunhal, com aquela declaração lá do empregador, dizendo que reconhece o vínculo, de fato esse sujeito trabalhou, prestou, né, o serviço na condição de subordinado, tendo jornada de trabalho, sendo de maneira onerosa. Fora isso, né, hoje, como é que tu enxerga isso, né, principalmente com relação a essa admissão de prova? Né? Tu sempre traz essa regra como essencial para qualquer pedido que tu faça, ou muitas vezes tu não tenta abordar muito isso, tu leva só as questões de decisão do processo mesmo, a sentença, os acórdãos, ou tu busca lá toda a fase de instrução da ação da reclamatória trabalhista para trazer para dentro do processo administrativo de concessão do benefício. Tem algo assim que vocês fazem uma abordagem nesse sentido aí no escritório? Assim, ó, como eu já citei em alguns momentos da live aqui, as provas para nós é o essencial. A gente busca a fundo, assim, ó, tudo que é possível. A gente foge um pouco da testemunhal, a gente usa como um complemento. Mas o que a gente tem de prova documental, e no meu ver, assim, no meu ver particular, eu acho sim necessário, porque, como a gente citou, também, infelizmente, existem muitas pessoas com má fé querendo se beneficiar dos cofres públicos. Então, sim, eu sou a favor de serem um pouco mais rígidos no sentido das provas para realmente haver uma sentença quanto àquilo. Sei que, infelizmente, às vezes as pessoas não têm acesso a essas provas e acabam sendo prejudicados. Mas, no panorama geral, eu acredito que até para os cofres públicos como um todo, é necessário, vamos dizer assim, é necessário e indispensável que tenha esse cuidado maior. Tá? Eu tenho visto assim que o... Não, pode falar, desculpa, te cortei. Não, pode complementar, não tem problema. Eu tenho visto que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim como entendimentos da TNU, da Turma Nacional de Formização e do próprio STJ, que se criaram alguns requisitos nos julgamentos, né? Então, eles acabaram tentando criar alguns obstáculos para impedir justamente essa ação que era meramente para conhecer, para fazer o reconhecimento do vínculo já para aquele fim previdenciário. E muitas vezes uma ação que, bom, o vínculo já se encerrou há 20 anos e hoje o sujeito está ingressando com uma reclamatória trabalhista para ter o reconhecimento daquele vínculo e muitas vezes utilizar isso ou por uma regra de transição da emenda constitucional a partir da reforma da Previdência, né, ou para invocar o direito adquirido. Então, surgiram algumas possibilidades que muitas vezes o juiz, né, os magistrados entendem até como um coringa, assim, que o sujeito está abrindo aquela discussão nesse momento. Por que ele não buscou aquilo de forma contemporânea ao encerramento do vínculo? Por que logo após o encerramento do vínculo, dentro do prazo bienal de 2 anos, ele não foi lá e ajuizou aquela ação, tentando reconhecer? Então, eles têm um certo requisito de exigência dessa prova admitida, ou seja, eles têm esse indício de prova material, tem essa questão de ser uma ação ajuizada contemporânea ao término ali do contrato, né? E tem que ter, muitas vezes, não pode ter, por exemplo, ausência de busca de verbas indenizatórias, ou seja, já prescreveu todas as verbas indenizatórias, estou somente buscando o reconhecimento do vínculo para aquele fim. Então, hoje eu vejo que até a instrução normativa, desde as normas infralegais, né, desde os entendimentos, os precedentes judiciais, do STJ, da TNU, do TRF4 aqui da nossa região, eles buscam ter esses requisitos para enxergar de uma melhor forma, ser mais simpática essa sentença de homologação de algum acordo que reconheceu um vínculo empregatício. Então eu vejo hoje em dia que eles tratam muito com relação à admissão desse início de prova material. O que constituiu aquele processo, o que deu base de elemento para aquele sujeito lá ter conseguido reconhecer aquele vínculo. Por exemplo, esses dias eu me deparei num processo administrativo que um sujeito estava trabalhando para o Detran, e o Detran tem um sistema próprio lá desde 82, no qual todas as informações são registradas dentro desse sistema e nenhum diretor de CFC consegue eliminar aquelas informações do sistema. Ou seja, ele na época, como instrutor, né, de trânsito lá, ele já acabou registrando informações, mas não tinha o vínculo reconhecido naquele período. O vínculo foi reconhecido 6 anos depois e ele permanece até hoje. E ele percebeu que aqueles 6 anos que ficaram para trás faziam falta para ele se enquadrar numa regra de transição
que fosse de fato vantajosa para ele agora diante da reforma da Previdência. Ou seja, sem o reconhecimento desse vínculo, ele caía na regra do pedágio de 50%, onde se aplicava ainda o fator previdenciário e para ele seria muito pejorativo, e ele tinha a possibilidade, reconhecendo esse vínculo, de se enquadrar na regra do pedágio de 100%, onde ele teria uma média de 100% das suas contribuições sem fator previdenciário, que é o êxtase de qualquer segurado. Então, faria toda a diferença. E ele acabou procurando um escritório de advocacia, ajuizou essa reclamatória trabalhista, levou todos os cadastros do Detran que ele conseguiu no sistema pelo acesso dele, demonstrando que tudo ele fazia de forma contemporânea na época, o registro das aulas, os alunos, as aulas de instrutor que ele deu. Então, isso tudo ajudou com que se criasse uma base bem fundamentada, ele ainda tinha uma testemunha, de fato ele conseguiu reconhecer esse vínculo, levou para o processo administrativo, e bom, o INSS reconheceu tranquilamente. Mas para tu ver que faz muita, muita diferença. Claro, ele não buscou, mas o vínculo que tu falou lá é anterior, lá de 82, a não sei que data. Bom, mas ele buscou isso ainda na vigência do contrato dele, né? Ele buscou ainda trazer um reconhecimento daquele vínculo, porque de fato ele recebeu tudo. Ele recebia 13º, férias, as horas extras, tudo ele ganhou em dia. Ele só não tinha o reconhecimento do vínculo, que para ele de fato fez falta, porque não tinha a obrigação de exercer a contribuição previdenciária, e lá no CNIS dele não constavam essas informações, que logo refletiam no tempo de contribuição e não na renda, porque era um período anterior a 94. Então, para ver a importância do reconhecimento do vínculo nos pedidos de aposentadoria também, né? E aí, com relação a isso, Leonardo, eu também gosto de trazer sempre um ponto importante, caso tu discorde de mim, aí tu pode, né, manifestar aí o teu pensamento, né? Porque hoje é a tua estrela aqui. Então, o que que acontece? Nós temos o prazo decadencial e o prazo prescricional para revisão de benefício. Uma vez reconhecido isso, nós também temos que nos atentar ao prazo decadencial para entrar com pedido de revisão, né? Se eu já estou aposentado e obtive um reconhecimento de um vínculo, reflexos de complemento de contribuição, que reflete no meu salário de contribuição, automaticamente vai repercutir lá no meu benefício, no cálculo, eu tenho um prazo para fazer isso, né? Via de regra, o prazo é de 10 anos a contar, né, da data do início do pagamento, ou seja, se a data do início do pagamento se deu hoje, em novembro de 2022, a data do início do prazo decadencial inicia, então, em dezembro de 2022, ou seja, no mês posterior à data do início do pagamento. Muitas vezes as pessoas confundem, eu consegui o reconhecimento da minha aposentadoria na justiça, né, eu ingressei com processo em 2019, a ação transitou em julgado e eu tive o reconhecimento do meu direito agora em 2022, então tive o primeiro pagamento do meu benefício em 2022, é a partir deste momento que eu vou iniciar o prazo decadencial, e não lá de 2019, porque se eu fosse contar desde 2019, iria decair o meu direito em 2029. Então, muitas vezes isso induz o segurado a incorrer no erro de não requerer a revisão do seu benefício, e por conta disso ele pode acabar sendo prejudicado. E a prescrição ela é de 5 anos, mas ela tem a suspensão, né? E aí nós temos o tema 1117 da TNU, que está tratando justamente disso, né? Da data do início da contagem ou recontagem através da suspensão do prazo. Por exemplo, vou dar um exemplo hipotético aqui. Um sujeito que se aposentou em maio de 2019, tá? Não, desculpa, em maio de 2005. Bom, e ele entrou lá com a reclamatória trabalhista em outubro de 2007, ou seja, 1 ano e meio depois ele entrou com uma reclamatória trabalhista. Essa ação, na pior das hipóteses, o cara com muito azar, durou 10 anos. Transitou em julgado somente agora em outubro de 2017. Ou seja, 10 anos depois, iniciou novamente o prazo dele decadencial e o prazo prescricional. E ele te procurou aí no teu escritório, Leonardo, para pedir a aposentadoria dele, a revisão da aposentadoria dele, somente em 2021. Ou seja, 4 anos ainda depois do trânsito em julgado. E é isso que as pessoas devem ficar atentas, porque isso é uma gama muito grande para quem trabalha com direito previdenciário, ainda que na esfera administrativa, de um amplo número de clientes que podem vir, né, a ser ações muito vantajosas, com grandes parcelas de atrasados. Por quê? Se naquele 1 ano e meio da concessão do benefício até o ajuizamento da reclamatória trabalhista passou 1 ano e 6 meses, então o prazo dele decadencial foi de 1 ano e 6 meses naquele momento. Bom, ingressou com a ação, congelou, suspendeu. Transitou em julgado em outubro de 2017, voltou a contar o prazo decadencial. Ele te procurou 4 anos depois, ou seja, somando 1 ano e meio com 4 anos, 6 anos e meio de decadência. A decadência é 10 anos. Então ele está dentro do prazo ainda. Tá, e o que ele pode reaver de parcelas vencidas? O que ele pode reaver dessas parcelas atrasadas
da concessão que isso vai refletir lá no benefício dele, na renda mensal inicial? Bom, ele vai contar, então, esses 4 anos a contar do trânsito em julgado e ele ainda pode requerer 1 ano para trás antes do ajuizamento da ação. Se ele ajuizou a ação em outubro de 2007, ele então pode ainda requerer a partir de outubro de 2006. Ou seja, de outubro de 2006 até 2021, ele tem 15 anos de parcelas vencidas que ele pode reivindicar. E não os 5 anos, como o cara gosta de falar na prática. Não, ele só pode pedir os últimos 5 anos. A prescrição é quinquenal, uma palavra chata de falar. A prescrição é quinquenal. Então, na verdade, não. Neste caso prático, aqui ele pode requerer os últimos 15 anos. Isso pode virar um precatório, né? Pode atingir aí mais do que 72 salários mínimos aí dentro da Justiça Federal, né? Mas, então, ele tem que ficar atento a esses prazos de decair, né? O prazo que decai o direito e o prazo que prescreve das parcelas que ele pode buscar. Né? A mesma coisa acontece nas reclamatórias trabalhistas aí que tu citaste muito bem, que as pessoas têm dúvida. Eu tenho 2 anos para ingressar com uma reclamatória para reconhecer um vínculo. Pô, mas já deixei passar tanto tempo, só posso pedir os últimos 5 anos. Se tu pudesse reforçar isso, eu te agradeço, porque é uma parte importante que as pessoas têm muita dúvida com relação ao prazo para ingressar ou para ajuizar, né, a reclamatória trabalhista. Vamos lá, então. Thiago, sempre com colocações técnicas muito pertinentes. O homem vive dentro disso, né? E tudo que tu está falando aqui eu estou dando como assunto dado, tá? Eu não vou retomar as tuas belíssimas explanações. Só vou fazer um pequeno comentário do início da tua fala de agora, que em relação, a gente ainda tinha falado da má-fé, do ingresso de ações e etc. Muitas pessoas acontece também de não procurarem esse reconhecimento porque durante o período que eles não estavam com a carteira assinada, receberam algum benefício que não poderiam receber diante se eles tivessem a CTPS devidamente registrada. E também, pelo conhecimento geral das pessoas, acreditam que não, eu não vou conseguir porque aconteceu isso. Só que, na verdade, são coisas distintas. O vínculo vai haver. O que pode acontecer é sim tu ter que restituir alguma quantia de algum benefício que porventura tenhas recebido indevidamente. Mas isso não retira o seu direito de ter sim o vínculo reconhecido durante todo aquele período. Tá? Só reforço que sim há a possibilidade de ter que recolocar, vamos dizer assim, restituir aos cofres públicos os valores recebidos indevidamente. Tá? Pontualmente, desculpa, Thiago, não anotei, o que foi a última pergunta que você fez agora? Não, eu disse com relação a esse prazo aí. O prazo. Vamos lá também. Vamos usar exemplos que tudo fica mais fácil. Né? Vamos lá. Trabalhou numa certa empresa até 2015. 2015, em fevereiro de 2015, a pessoa rescindiu o contrato. Ok, rescisão. Até quando ele tem para entrar com a ação? Se ele entrar no mesmo dia, vamos dizer que ele trabalhou desde 2010 na empresa. Se ele entrou no mesmo dia que ele saiu, ele pode pedir os 5 anos retroativos durante o período de trabalho dele. Ou seja, ele foi demitido em fevereiro de 2015, ele pode pedir 5 anos retroativos, já que ele entrou no mesmo dia, ele vai pedir até fevereiro de 2010. Ok? Agora, falando do prazo de 2 anos, o que acontece? Você tem até 2 anos para ingressar com essa ação. O que é isso? Usando o mesmo exemplo de 2015. Vamos dizer que eu trabalhei 5 anos na empresa, eu demorei 1 ano para ingressar com a ação, para procurar um escritório e ingressar com a ação. Já que eu quero pedir 5 anos para trás, vamos dizer que eu estou em 2016. Eu só vou conseguir pedir até 2011. 1 ano aqui eu perdi. Se eu tivesse entrado no dia que eu fui demitido, ok, eu conseguiria. Mas, como eu demorei 1 ano, eu perdi, então eu só vou conseguir pedir 4 anos de vínculo. Esse período de 1 ano que tu demorou, infelizmente, te prejudicou nesse requerimento aqui. Usando o exemplo de 2 anos, a mesma coisa. Vamos dizer que tu trabalhou 5 anos e demorou 2 anos para ingressar com a ação. Se a gente for fazer o cálculo para 5 anos para trás, tu acaba podendo só tendo o direito de reclamar em relação às verbas trabalhistas, etc., as inconformidades do teu contrato de trabalho durante esses 3 anos. Reforçando que, para fins previdenciários, diante do INSS, esse prazo, por legislação, não ocorre. Você pode, sim,
em 10, 20 anos depois, pedir o reconhecimento desse vínculo. Não pedindo, eu recebi a hora extra, eu tinha que receber periculosidade, não. Vai pedir exatamente as contribuições diante do INSS para fazer, de repente, a concessão, ser possível a concessão da aposentadoria, que é o que a gente está tratando aqui, mas isso também, dependendo do salário que tu recebia na época, pode afetar no valor da sua aposentadoria, que às vezes o próprio Tiago aí que faz muito esses cálculos, sabe que é uma diferença enorme se as pessoas realmente conseguem averbar os valores que recebiam, porque às vezes a pessoa também recebe aqueles por fora. Vamos dizer que meu salário era 1.500 na carteira, mas eu recebia 1.000 por fora. Vai valer nesse prazo de 5 anos que a gente está falando. Lá na frente, caso a gente vá discutir diante do INSS, o que a gente vai, se não tiver comprovantes, tá? Se a gente conseguir comprovantes, a gente ainda pode discutir, mas se não, a gente vai valer o que está na CTPS lá, que era esses 1.500. Acho que do prazo é isso aí, meu querido. Isso, com certeza. E como tu falou, Leonardo, é muito importante saber o quanto isso reflete no cálculo de apuração da renda mensal inicial dos benefícios. O impacto é muito grande. Nós temos hoje em dia um outro tipo de cliente, na verdade, a pessoa que busca aquele planejamento prévio. Isso não ocorria quando o sistema não era informatizado, no sentido de que não existia o portal do meu INSS. O portal do meu INSS, na verdade, deixou as pessoas um pouco reféns, né, de terceiros para encaminhar os seus pedidos administrativos de aposentadoria, ou através de um escritório, ou busca escritórios de despachante, né, algum profissional da área aí que entende um pouquinho mais do cálculo, que pode muitas vezes trazer uma solução mais benéfica. Até o momento em que não era o processo eletrônico, o processo administrativo, os clientes iam por conta própria lá na agência do INSS, como nós passávamos aqui em Pelotas, ali na Almirante Barroso, e tinha uma fila com 200 pessoas já às 7 horas da manhã, porque as pessoas iam com seus documentos até o servidor da INSS, nem sabiam qual benefício que elas tinham direito, mas elas queriam requerer aquele benefício. O servidor, por obrigação de lei, ele tem que ofertar o benefício mais vantajoso, mas ele não vai ter tempo hábil, por mais boa vontade que ele tenha, de fazer uma análise previdenciária, de quais são as melhores regras, se ele explorar dele, se ele tem alguma atividade rural, se ele tem alguma atividade especial, se ele tem alguma ação, alguma reclamatória trabalhista em andamento. Então, nada disso é possível se fazer, porque o atendimento é muito corrido, é muita gente, a demanda é muito grande e o número de servidores não sustenta tudo isso. São ótimos servidores, eles sempre agem, né, de boa fé, tentando sempre ofertar os melhores benefícios, mas eles não têm tempo hábil para fazer essa análise. E aí, muitas vezes, o sujeito ia lá e diz para ti, eu me aposentei sozinho, eu fui no INSS e me aposentei, não precisei de ninguém. Aí tu vai ver, o cara tinha uma média de R$4.000 e se aposentou com 1.212. Não, o senhor não se aposentou, o senhor cometeu um suicídio previdenciário, porque na verdade era para ter guardado um pouquinho mais, participar de determinada regra de transição, fazer um investimento talvez para aumentar a expectativa de alcançar uma renda maior. Então tudo isso é feito com trabalho prévio. Hoje, em Pelotas, aqui principalmente, na região, tem muitos advogados previdenciaristas. Estava aqui antes o Thiago Madruga, né, que é um excelente advogado previdenciarista, que eu acompanho nas redes sociais. Todos os dias ele está postando análise e planejamentos que chega a dar uma diferença no retorno financeiro de até R$400.000 a mais, dependendo da solução que ele apresentar para o cliente dele. E aí pagar por um parecer nesse sentido é barato, perto do retorno econômico que tu vai ter. É a mesma coisa que tu fazer lá. Só um comentário para as pessoas entenderem. Quando tu fala em R$400.000, esse valor é diluído nos anos que a pessoa vai ter de retorno, porque o INSS se baseia pela tábua de mortalidade. Um homem aos 65 anos, segundo o IBGE, vai viver mais de 19 anos. Então, com base naqueles 19 anos, onde ele vai ganhar 13 salários por ano de retorno financeiro, muitas vezes o montante, a soma daquelas parcelas, podem dar diferença de uma solução para outra de R$400.000 a mais. Claro que a pessoa não vai receber R$400.000 em um único momento, mas mesmo assim não tem investimento mais benéfico que se faça com o número de contribuições que o INSS exige para ter um retorno financeiro dessa magnitude. Claro que até 2019, e ainda existe na regra de transição do pedágio 50%, o fator previdenciário acabava muitas vezes aí cortando até pela metade a renda mensal inicial dos benefícios, porque a regra era o seguinte: quanto mais tu viver, menos a INSS te paga, quanto menos tu viver, mais a INSS te paga. Então as aposentadorias precoces que se tinha
ela era ainda ofertada para o segurado, mas o segurado sabia que haveria incidência do fator previdenciário. O que é? Apurava a média das maiores contribuições do segurado e, em cima dessa média, se analisava esses requisitos. Qual a idade? Qual a expectativa de sobrevida? Qual o tempo de contribuição? Ou seja, quanto menos tempo de contribuição tinha, quanto mais idade tinha, quanto mais expectativa de vida tinha, maior era a incidência do fator. Então, tinham pessoas que abriam mão na concessão de até 45% do seu benefício, sem saber, muitas vezes, muitos nem sabem. Aí eu digo, é melhor nem saber do que depois tomar conhecimento dessa informação. Então, é muito importante hoje buscar esse serviço prévio. Assim como a gente constrói uma casa e quer economizar no engenheiro lá 15 mil reais, achando que pagar para o pedreiro é suficiente, pode ser que ele levante a casa, mas ele gaste o dobro do que o engenheiro iria dimensionar para aquela obra. E aí a gente pensa que está economizando e está gastando mais, na verdade. E a mesma coisa ocorre aí no direito do trabalho, no direito previdenciário, planejamento tributário, para quem trabalha com direito tributário. Então, hoje o planejamento ele é essencial. Eu já vi pessoas que, por conta própria, lá um homem com 65 anos procurou o INSS dizendo que sonegou a vida inteira as contribuições dele, que ele trabalhou lá de 90, né, de 80 até 95, nunca contribuiu, mas tinha como comprovar que contribuiu. O INSS emitiu uma guia para ele efetuar o recolhimento de 15 anos, ele pagou quase 100 mil reais no momento que ele for requerer o benefício. O INSS indeferiu porque aquele tempo só contou para tempo de contribuição e não para carência, porque as contribuições não foram feitas em dias. Então, tem que saber o regulamento, tem que estar com o regulamento embaixo do braço. Quem não sabe a regra do jogo acaba sendo prejudicado. Então, por isso é importante hoje trazer esta live aqui, por isso que eu quis especialmente convidar o Leonardo. Cara, apesar, assim, ó, o Leonardo é meu amigo, é um cara aí que toca samba muito bem, é uma pessoa maravilhosa, o doutor carisma, mas é um excelente profissional, competente, estudioso, está sempre aí lutando. Quem acompanha ele nas redes sociais sabe que das 6 da manhã, e muitas vezes ele vai para um segundo turno ainda, né, à noite aí. Então, o que acontece? Tu está sempre buscando conhecimento. E a gente, muitas vezes, tentar passar as informações corretas, elas não têm uma amplitude muito grande. Se tu fala uma fake news, ela estoura na internet. Agora, se tu fala uma informação que pode beneficiar a pessoa, uma pessoa assiste e já não passa para mais ninguém. Então, é importante a gente sempre compartilhar essas informações para demonstrar que não tem essa história de ele é meu amigo, eu não vou exigir nada na justiça, que vai queimar minha carteira, que vai não ser... Essa historinha morreu. Hoje em dia não existe, que eu não vou mais em nenhum momento adquirir um novo contrato de trabalho porque ele vai me queimar no mercado de trabalho se eu entrar com uma ação trabalhista contra ele. Isso não existe mais. Isso aí minha mãe falava com 70 anos. Então, isso não existe. Então, nós temos que buscar, na verdade, a informação que nos traz vantagem. E no final de tudo, quando a gente está requerendo os benefícios de aposentadoria, e principalmente deixando claro aqui que quando se trata de averbação de tempo reconhecido através de uma reclamatória trabalhista, enquanto essa reclamatória trabalhista está em andamento, o prazo decadencial e o prazo de prescrição está suspenso. Então, não importa se a reclamatória vai demorar 2, 3 anos, 10 anos, esse prazo está suspenso. Então, você sempre tem que se direcionar a um profissional da sua confiança, um advogado, né, alguém que faça essa análise aí para você, para calcular. Tem que ser cartesiano, tem que dizer quanto deu o valor. Vai ter vantagem? Ah, não, joguei todo o salário de contribuição lá, era um período fora do período básico de cálculo, não mudou em nada. Meu tempo de contribuição não mudou em nada, não afetou em nada. Bom, perfeito, mas pelo menos tu fez o cálculo. Né? Então, tem que fazer essa análise aí para não incorrer no erro. Exatamente. Hoje, essa prevenção nada mais é que um investimento, a gente pode dizer assim, ao mínimo de conhecimento, tá? Se no seu caso concreto ali não for benéfico, talvez no seu vizinho vai ser. E tu vai saber, tu vai conseguir alertar para ele, cara, vai no fulano lá que ele vai fazer um cálculo para ti e ele vai te mostrar se realmente é a hora certa, se realmente é o valor certo, porque senão lá na frente tu pode ser prejudicado. E essas lives que a gente acaba fazendo e como estamos fazendo hoje, quando a gente começou a conversar, eu e o Thiago, a gente falou, nosso intuito é o quê? Informar, independente de seja 1, 2, 5, 10 pessoas, a gente sabe que essas pessoas, com o mínimo de informação que acredito que a gente conseguiu passar aqui, a gente pode ir fazendo chegar em mais pessoas e que as pessoas estejam informadas quanto a isso, para pelo menos ter aquela, vamos dizer, pulga atrás da orelha, para não, eu vou procurar um profissional só para ver qual é a situação. Até fazendo um link meio fora do nosso tema aqui, mas eu acho interessante, sempre que possível ressaltar, é que hoje eu vejo mudando muito, por mais que eu seja um advogado da nova geração aí, a função da cobrança da consulta, da cobrança para um cálculo.
muitas pessoas ainda têm uma defesa quanto a isso. Dizem, não, mas o advogado lá de 30 anos, ele não cobra consulta, ele faz tudo para mim. Pessoal, como eu estou falando, é questão de investimento. Hoje, nós estamos nos especializando numa área. Hoje é muito difícil ver um advogado generalista. Muito difícil mesmo. Então, eu aconselho, não é puxar para o lado da minha classe, nada disso. É assim, ó, o negócio pode ter investido um valor pequeno, mas com certeza vai valer a pena, tá? Ou, pode não ser os 400 mil que o Thiago falou ali, mas como eu disse, pelo menos a informação para você, para sua família ali, vai ser benéfica num momento ou no outro, trazendo muito menos prejuízos aí que podem vir a ocorrer. Com certeza, Léo, disseste tudo e eu assino embaixo. Eu acho que hoje em dia, né, a gente mais do que nunca tem que procurar serviços especializados e tu não ficaste aí, né, 5 anos na faculdade, não ficaste agora fazendo tua pós-graduação para jogar os dados de um cliente no simulador do INSS e dizer para ele, tá aqui, o sistema está dizendo que vai te aposentar em tal data. Isso aí é o maior erro que o profissional pode fazer. Fazer um planejamento previdenciário, como diz o grande mestre e idealizador, né, do planejamento previdenciário, que é o Márcio Hartz, tem que investigar o passado, analisar o presente e projetar o futuro. E dentro disso, tu pode trazer 10, 12 soluções de aposentadoria com investimento, sem investimento, sobre o teto, sobre o mínimo, sobre a média que ele possui já. Se ele ficar numa situação de desemprego, como vai ficar a situação dele. Se ele tiver reconhecimento desse vínculo, a gente trabalha dentro da realidade. Eu não posso projetar algo que eu não tenho perspectiva nenhuma, porque aí eu vou estar fazendo um planejamento falso, vou incorrer no erro de gerar um produto que ele apenas vai ali ficar faceiro por ver os números altos, mas na verdade na prática ele não vai ter esse alcance. Então, se é uma matéria que é tema de controvérsia, que é tema de repercussão geral, tu não vai trazer isso como certo para dentro do teu planejamento previdenciário. Pode trazer como uma possibilidade, né? Mas não como, o senhor vai entrar e vai conseguir, certamente. Não, no direito nada é certo, né? Então, na verdade, principalmente nos pedidos administrativos, e tu deve ver muito isso aí no teu escritório. Meu amigo, nós estamos 1h30 falando aqui, para não ser cansativo, para não deixar esse pessoal aqui em plena quarta-feira apavorado aqui, né? Louco para descansar, louco para olhar a novela nova aí que tá boa. Então, nós vamos, acho que, encerrando. Eu queria que tu fizesse uma fala final. Eu já gostaria de te agradecer pela tua presença, por ter aceitado esse convite. Eu acho que a gente tem que repetir isso mais vezes, chamar mais colegas aqui para a live. Vamos comunicando, vamos trocando ideia. Eu acho que tu, como advogado jovem, como tu és, que tem muitos profissionais jovens bons do teu lado também, e eu acho que essas pessoas têm que interagir mais. A gente não tem que ver o outro como inimigo, e sim como parceiro, né? Como possibilidade aí de angariar cliente, de dividir trabalho, de informar a população. Quantas pessoas tu salva, às vezes, dando uma informação numa fila de lotérica, numa fila de padaria? O cara fala por alto, já capta no ar ali, já diz pro cara, pô, beleza, resolveu meu problema. Tu nem cobrou nada por isso. Mas tá bem, tu passou a informação e ele vai passar adiante aquilo ali também, né? Eu acho que a lei da vida é tudo que a gente deposita nessa terra, a gente tem de retorno depois. Então, eu te agradeço imensamente. Cara, eu sou teu fã, sou fã aí da tua mãe, a dona Nores, aí, que é uma pessoa excelente também, né, da tua família, te conheço. E, cara, fico muito feliz aí mais uma vez. Muito obrigado por ter aceitado esse convite e vou deixar aí de fazer as considerações finais. Beleza. Pô, passou voando. Nem vi que passou esse tempo todo aí. Mas também com um colega aí, como o Thiago com o quanto de informação ele possui nesse ramo, também fica fácil debater, ter uma troca aqui com esse tipo de pessoa que também admiro muito, sabe que é recíproca toda admiração. E não é de hoje e a gente com certeza ainda vai ter essa amizade aí por muito tempo, não só no profissional, como nas nossas vidas sociais aí. Agradeço imensamente a presença de todo mundo aqui da live, que nos aturou todo esse tempo, também o pessoal que compartilhou ali, os amigos ajudando, o pessoal que estava interessado no assunto também, enviando para o pessoal. Isso tudo ajuda não só a nós, mas as pessoas que estão chegando essa informação. Então, agradeço de coração, deixo meu Instagram aí à disposição para eventuais dúvidas, qualquer ponto que não tenha ficado muito claro, eu posso esclarecer. Caso a pessoa, mas qual é o fundamento jurídico disso? Eu posso apresentar também, não tem problema nenhum. Talvez eu não consiga na hora ali, mas eu vou dizer, não, só, tal dia eu vou te enviar. Porque a gente tem, graças a Deus, uma boa demanda aqui no escritório e às vezes a gente não consegue atender instantaneamente.
Por isso, até a nossa live aí, às 8 horas da noite, é quase 10, e eu ainda estou no escritório aqui, mas é por um bom motivo. Tá, Thiago? Então, eu te agradeço mais uma vez imensamente pelo convite. Tu sabe que eu estou à tua disposição aí, no que eu puder ajudar. E assim Sabe, quando eu tenho minhas dúvidas, eu te mando pelo WhatsApp ali, né? Tô sempre recorrendo. Exatamente. Então, assim como eu também, às vezes preciso, Thiago, lembra daquela situação e tal? Vamos fazer junto, vamos debater. E isso é muito importante, até como ele citou também, que nesse nosso meio da advocacia não é uma guerra, é sim uma troca. A gente pode ajudar, a gente pode trabalhar todo mundo junto, que vai ser bom para todo mundo. A gente está ali para defender o direito, não a pessoa específica ali. A gente tem os nossos requisitos, a gente tem a nossa lei maior e a gente vai abranger, a gente vai adequar o nosso cliente ao caso do nosso cliente dentro daquelas formalidades ali, apresentar para o juiz e o martelaço é com ele. A advocacia é uma atividade de meio, então a gente sempre apresenta para o cliente, ó, os riscos são esses, as possibilidades são essas. Aqui pode acontecer tudo isso diante da jurisprudência, diante da lei, e aí a gente vai ver o que vai acontecer, mas sempre dando o nosso melhor. Mais uma vez, muito obrigado. Eu vejo pela Eduardo, ele é uma guerra diária. Tá, meu querido? Um forte abraço, muito obrigado a todos que participaram aí da live também. Deixa um joinha, curte aí, passa a nos seguir no Instagram, a gente vai estar sempre compartilhando o material, mesmo que de forma tímida, mas é um material aí que a gente com certeza quer levar a informação correta, passar a informação boa para as pessoas aí poderem compartilhar aí com seus conhecidos e levar algum caso concreto, tá bem? Muito obrigado, Léo, um forte abraço. Muito obrigado, meu querido. Abração. É só sair aqui? Eu não sei, estou tentando descobrir aqui. Vamos ver, eu vou apertar aqui. Acho que fui. Aí, vou sair. Abraço. Abraço, meu querido.